Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje o tão esperado vídeo sobre como eu faço minha devocional nasceu. Então, bora falar um pouquinho sobre isso? Antes de explicar como eu tenho feito hoje, eu queria contar um pouquinho, só uma breve história de qual é a minha relação com a devocional, como isso foi melhorando, o que eu fui fazendo e tudo mais. Caraca, o menino com apito ali tá demais. Qualquer coisa brinca, então tem uma criança com uma apito ali, mais releve. Você ouviu o Pedro falando? Não ouviram, será? Gente, tem uma criança aqui no fundo, inclusive é só eu falar, ela começa a apitar. Então, entendam isso como sons do céu, sabe? Nesse vídeo. Sempre tive muita dificuldade em aprender. Muita dificuldade em aprender mesmo. Na escola, quando eu estava estudando na escola, eu conseguia aprender mais sozinha do que com a pessoa falando comigo. E isso refletia na minha vida inteira, sabe? Eu conseguia aprender mais quando eu estava sozinha. Só que tratando da Bíblia, essa linda e amada e abençoada Bíblia, eu sempre tive dificuldade de entender, porque eu ouvia grandes pessoas falando, a maneira com que elas entendiam a Bíblia, e eu ficava, meu Deus, mas eu não entendo desse jeito que ele entende, como assim? Então, por exemplo, eu lembro quando eu era adolescente e um pastor, ele falou que a Bíblia, ela sempre falava de Jesus desde o começo. E eu falava, não fala, porque eu não consigo ver o nome de Jesus na Bíblia no começo, eu só via ver o nome de Jesus na Bíblia no Novo Testamento. Eu não tinha essa visão ampla, né, esse entendimento da Bíblia, e eu me cobrava muito. Por quê? Apesar de conviver, né, com pessoas que sempre foram mais inteligentes, mais dedicadas do que eu também era curiosa. Então, eu comecei a buscar entender um pouquinho mais sobre isso. Comecei a buscar suporte em vídeos no YouTube. Então, por exemplo, minha adolescência toda, minha juventude toda, eu aprendi muito sobre a Bíblia com o Douglas Gonçalves, do Jesuscope. Eu pegava principalmente aqueles vídeos onde ele pegava a passagem da Bíblia e deixava partes em branco assim no papel, e ele ia puxando e mostrando o que aquilo ali estava falando. E aí eu comecei a entender que, nossa, não é só ler, eu preciso dedilhar, eu preciso, né, me aprofundar mais na palavra mesmo para entender. Eu passei essa minha adolescência toda tendo essa crise, eu não conseguia entender, mas eu nunca desisti de buscar, de estar ali e tal. E confesso pra vocês que tem pouco tempo, eu confesso que, né, tem, sei lá, uns 4 anos, 5 anos que eu tenho me dedicado mais às escrituras. Não como eu gostaria, porque confesso que eu ainda estou aprendendo, sabe? Eu ainda estou aprendendo a ter disciplina, aprendendo a ter compromisso com ele. Então, eu acho que o primeiro conselho que eu te dou hoje tenha leveza nesses momentos, sabe? Não se cobre tanto. Beleza, então eu acho que o tópico 1 disso aqui tudo é realmente você não se cobrar tanto. Então, todas as vezes que você for ter esse tempo de devocional com Deus, tenha em mente que é um tempo de paz, é um tempo de deleito, é um tempo de estar com Ele. É claro que, por exemplo, quando eu falo paz, eu falo a paz de realmente estar com Ele, porque muitas das vezes a gente vai estar fazendo a nossa devocional e nós vamos ser cobrados pelos nossos pecados, sabe? O Espírito Santo, ele vai nos levar ao arrependimento. Então pode ter choro, pode ter, sabe, tristeza de tudo que aconteceu, mas a paz, sabe, a paz que excede todo o entendimento, de quando a gente entende que, nossa, isso que eu estava fazendo era errado. Então tem que existir, né, isso daí, essa paz. Então, tenha leveza, aproveite, se deleite. O segundo ponto que eu gosto bastante, e isso vai de vocês, é se vocês gostam de fundo musical para acompanhar vocês nessa devocional. Eu particularmente amo colocar um instrumental e ficar ali lendo, porque parece que eu sinto um pouquinho do gostinho do céu quando eu escuto uma música ao fundo. E eu acredito que lá no céu vai ser assim, sabe? Vai ter sempre anjos, né? Nós vamos estar cantando e tudo vai ser muito lindo. Então, eu gosto bastante. Vou fazer uma playlist, vou deixar aqui pra vocês de instrumental que eu gosto. E aí aproveitem. Se vocês fizerem, comenta aqui ou comenta lá no Instagram o que vocês acharam, se vocês gostaram. Claro que, ponto extremamente importante,
não é esse instrumental, essa música, não é pra você ficar mais emotiva, sabe? Não é pra você, porque na maioria das vezes a gente usa isso muito como uma forma de apelação, de eu vou colocar e aí eu sou sensível a isso, então eu sei que eu vou chorar e tudo mais. Não, não é sobre isso. É realmente você tornar um ambiente confortável, tornar um ambiente mais parecido ainda, sabe? Descer o céu na terra, entendeu? Então seria basicamente isso. Terceiro ponto sobre como, iniciar a devocional é sempre orar, pedindo esclarecimento. Lá no meu Instagram eu deixei 3 dicas, na verdade 2 dicas de livros que me ajudaram bastante, que fala sobre o Espírito Santo, que fala sobre como nós devemos ter intimidade com ele. E querendo ou não, hoje ainda é um assunto que não se fala, né? A gente não se fala tanto sobre qual é o papel do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, você entender isso, você consegue entender que ele tá aqui, sabe? Eu posso falar com ele é meu intercessor. Ele vai levar minha angústia, minhas dores, minhas alegrias, né? Minhas bênçãos para Deus. Então, peça esclarecimento. Eu, na maioria das vezes, quando eu vou fazer, eu oro, Deus, eu estou aqui, vou fazer a minha devocional, eu quero ter esse tempo com o Senhor, abre os meus olhos, tire todas as escamas, sabe, destampa os meus ouvidos, sussurre ao meu coração o que o Senhor quer falar e sempre vai fluir alguma coisa, sempre vai fluir. Nem que seja assim, só o básico, sabe, é daquele básico ali que a gente precisava naquele momento. Depois de você orar pedindo, a Deus esclarecimento, para que Ele abra os seus olhos, vem então a parte da devocional, que eu vou falar já como eu faço ela. Então seria a parte do estudo, da leitura. E depois nós vamos para orar a palavra, ou orar pedindo perdão pelos pecados, em arrependimento, porque todas as vezes que você estuda a palavra, você aprende alguma coisa. Então você pode orar a palavra. Se você não sabe como é orar a palavra, vocês podem deixar aqui também que eu posso trazer um vídeo sobre isso. Basicamente é você ler a Bíblia orando e orar pedindo perdão, porque provavelmente vai haver, um arrependimento, um esclarecimento. Então orar pedindo perdão por não ter tido essa sensibilidade, ou enfim, orar pelos pecados, sabe? Ore pedindo perdão. E aí você pode aproveitar para orar pela sua família, orar pelos seus projetos, orar pelos seus amigos, sabe? Colocar pessoas que você ama na sua oração, orar pelo nosso governo, enfim, sabe? E aí uma oração mais geral. E caso você seja uma pessoa que gosta de cantar e tudo mais, esse momento é seu com ele. Então, por isso que eu falo de use desse tempo como algo assim muito íntimo, de muito deleito, porque depois que o Espírito Santo invade ali, não tem, sabe, você não vai ter como guiar aquele negócio, quem vai guiar é ele. Então você vai poder, Deus vai te dar palavras, de oração diferente, talvez você ore em línguas, componha, sabe, Deus te dê músicas. Então, depois da devocional e da oração, ele que manda, Então, aproveite isso, ok? Então, deixei aqui 5 passos, para você fazer, 6 contando com o estudo. E agora vamos para como eu faço a minha devocional hoje em dia. Então, voltando lá à minha história, poxa, até hoje eu tenho dificuldade de entender um pouco sobre tudo. Então, se eu vou estudar, sei lá, sobre a minha área, sobre nutrição comportamental, eu preciso ter tempo, sabe? Eu preciso ter tempo para ler, para reler, porque eu realmente sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de entender. Até quando eu tô vendo só a videoaula ou quando eu tô só lendo, enfim, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de entender. E a palavra, ela é uma palavra que ela é realmente, difícil de entender, é uma palavra que realmente tem palavras que são difíceis. Então, por exemplo, dependendo da linguagem da sua Bíblia, você vai ter mais dificuldade de aprender. Então, meu conselho é buscar ajuda. Sim. Hoje, como eu tenho feito a minha devocional? Hoje eu tenho usado como suporte livros de estudo da Bíblia. Então, por exemplo, hoje eu estou estudando Números. E a Marissa de 15 anos está chorando de orgulho, porque hoje eu tenho entendido. Bom, meu iPad descarregou, não vai dar para mostrar. Mas enfim. E como que funciona? Esse livro que eu tô lendo, o nome dele é Rumo à Terra Prometida. Ele vai contar a história toda de Deus, tirando o povo lá do Egito e levando lá pra Terra Prometida. A história toda, vai contar tudo.
Só que qual é a parte diferente desse livro? Ele é um livro de estudo. Ele não é um livro que fala amplamente sobre o livro, não. Ele pega lá, Números capítulo 1, e aí ele dedilha aquilo ali explicando o que ele achou daquilo. Números capítulo 2, tem partes específicas onde ele foca só num versículo, sabe? Números 13, 2, e ele vai falar só sobre aquele versículo ali. E aí, eu leio o livro e eu tenho, né? Um caderninho, meu xodózinho, para escrever as minhas devocionais. Então, por exemplo, eu abro a Bíblia, eu pego o livro e eu vou lendo, aí quando ele cita lá, por exemplo, Números 1, eu leio todo o Números 1, marco o que eu achei interessante, eu volto pro livro para entender, né? Peço a Deus se eu não estou entendendo, Deus me ajuda, né? Eu quero entender sua palavra e venho pro caderninho, porque... Vamos voltar lá, eu tenho dificuldade de aprender. Então, se eu escrevo, eu gravo melhor aquilo ali. Então, eu preciso escrever, eu preciso mostrar para o meu cérebro que eu depositei essa informação em algum lugar. E isso tem me ajudado bastante. Então, desde sempre eu fui escrever, desde sempre. Só porque antes eu não tinha tanto suporte, talvez, né? Acho que era isso. Então, eu faço isso. Eu busco livros que estudam sobre o livro que eu quero entender e aquele tempo de devocional é meu tempo de estudo, só que existe outro jeito de fazer a devocional. Você pode ler a Bíblia direta, então ter aquele tempo onde você vai só ler a Bíblia mesmo, sabe? Você pede entendimento e aí você é como se fosse um livro normal, e você lê direto. Tem aquela que você, hoje eu quero estudar Gênesis, vai ler Gênesis, estuda Gênesis. Tem várias maneiras, né? Na verdade, tem várias maneiras. E tem essa do estudo. Tem pessoas que dão curso de interpretação bíblica, que também é muito legal. Tem um box, eu não sei se é da Pilgrim, não sei de qual lugar que é. Que, por exemplo, eles têm todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento em livros, e aí, né, você pode estudar aquilo ali. Hoje eu percebo, né, eu vi várias mulheres se unindo para fazer os livros de devocionais, então você pode aproveitar daquilo ali para fazer a sua devocional. Então hoje você tem suporte, então use desse suporte para você aprender mais sobre ele, para você entender mais sobre ele. Então, basicamente eu faço isso. Então acho que assim, o que você precisa como base para você ter uma devocional assim 10 de 10, vamos pensar assim. Tem um caderninho para você escrever. Você vai, sabe, compra um caderninho bonitinho, não sei, pega um caderninho velho, enfim, tem esse caderninho para você ter assim guardadinho. Bíblia, óbvio, né? Estamos aqui. Eu tô usando a nova versão transformadora, caneta, né, para você escrever e tudo mais. E uma outra coisa que eu faço bastante depois que eu termino a minha devocional quem me segue lá no Instagram sabe, eu gosto muito de escrever no meu diário. Então, na maioria das vezes, quando eu estudo algo e aí, tipo, isso toca muito no meu coração, eu fico... Sabe quando você termina a devocional, que você fica assim, na bad mesmo, de nossa, que lixo que eu sou. Eu preciso desabafar isso, eu escrevo, sabe? Aí eu coloco ali tudo que eu tô pensando, o porquê que isso me deixou triste, enfim... Tá ali também, eu registro, é como se fosse a minha oração. Eu falo pra todas as pessoas que esse diário, ele não é um depósito só de reclamações, de tristezas. Não, eu falo que aqui estão as minhas orações. Então, inclusive, eu sempre começo minhas escritas com oi paizinho, bom dia papai, alguma coisa assim. Então, é pra ele, porque às vezes a gente não consegue formular o que a gente tá sentindo aqui dentro. Então, escrever ajuda bastante. E outra dica, hein, se vocês quiserem vídeo falando, conte minha história da escrita, como começar a escrever, vocês também podem deixar aqui nos comentários, eu vou amar fazer conteúdo assim pra vocês. Então, é basicamente isso. Hoje eu estudo assim, né? Eu estudo a Bíblia desse jeito. E aí eu tenho esse tempo pra realmente estudar. Não entendi isso daqui, busco na internet. O que fulano de tal queria falar sobre isso? Tem uma palavra difícil, o que significa essa palavra? Peço ajuda pro meu esposo, então eu sempre pergunto pra ele. Eu tenho amigas que me ajudam também, então eu tô assim, bitolada com alguma coisa. Amiga, isso tá acontecendo, sabe? Eu tô aqui pensando nisso, porque eu tava fazendo a devocional. O que você acha? Ela vai trazer outra visão, então é muito legal. E pra finalizar, você pode aproveitar desse momento de devocional para ser criativa, né? Então, você deve estar pensando assim, mas Maressa, eu não sou criativa, eu não sei fazer isso, eu não sei desenhar, eu não sei fazer nada disso. O que eu faço? A primeira coisa que você precisa entender é que Deus, Ele é o Deus
da criação, né? Ele é o Deus que é o dono da criatividade. Então você tem acesso o cara mais criativo do mundo, então você pode pedir isso pra ele. É claro que você não vai orar, né, e do nada, uau, um dom surgiu aqui e agora eu sei desenhar igual, enfim, fulano de tal. Não, mas você continue pedindo isso em oração e vai colocando em prática, sabe? Mesmo que seja um desenho simples, um desenho que você ache feio, use desse tempo para você ser criativa. Você pode ser criativa desenhando, você pode ser criativa fazendo colagens, você pode ser criativa, por exemplo, bordando. Então eu tenho ali um desenho de uma mensagem, né, de uma passagem da Bíblia, eu vou mostrar pra vocês. Eu nem comecei a bordar, tá ali pra eu começar a bordar. Então, use da sua criatividade. Qual que é a parte mais legal disso, de você usar da sua criatividade na sua devocional? Você consegue fixar mais a palavra. Então, use disso. Como então você pode ser criativa? A primeira dica é, de novo, use das oportunidades que a internet está te dando. Então vamos imaginar que você hoje estudou sobre Jonas. Tá, vamos imaginar que hoje você estudou sobre Jonas, aí você quer fazer uma colagem sobre isso. Você pode ir lá no Pinterest. E aí você coloca colagem sobre Jonas. E aí você vê uma ideia, você pode simplesmente fazer aquilo ali, ou aquilo ali vai fazer um boom na sua cabeça e você vai ter criatividade. E isso é pra tudo, sabe, na vida. Então, você nunca vai ser boa pra cozinhar se você não buscar receitas e colocar isso em prática. Então, você nunca vai ser boa em desenhar, em fazer colagens ou outras coisas, se você não for lá buscar inspiração e colocar em prática. Então, use da internet em si, né, do Google, do Pinterest, do YouTube. Tem várias pessoas no YouTube que tem canal hoje que é só de live de devocional, fazendo colagem. Então você pode aprender muito. E eu gosto bastante disso porque realmente fixa muito. Esses dias atrás mesmo eu fui fazer minha devocional e tudo mais. E aí depois que eu terminei minha devocional me veio um desenho à mente. E aí eu falei, vou desenhar esse desenho. Desenhei de um jeito simples e tudo mais. E aí fiquei com esse desenho na cabeça. E eu fiquei a semana toda meditando naquilo ali. Era como se aquele desenho me lembrasse do que Jesus tinha me falado naquela devocional. Então isso é muito legal, é muito interessante de fazer. Mas, frisando novamente, não se cobre, sabe? Tem esse tempo como deleito novamente. Hoje, depois que eu comecei a ter esse respaldo do estudo, né, ter essa base de um livro de estudo, colocar em prática esse lado criativo e tudo mais, eu comecei a aprender mais. Então, eu comecei a fixar mais a palavra, eu comecei a ter mais, sabe, memória do que Deus me falou, do que Deus ministrou no meu coração. E se você tiver, talvez, a oportunidade de falar da sua devocional para outra pessoa, isso também é legal. Um jeito, né, de aprender ensinando. Então você pode talvez juntar com um grupo de amigas, de amigos e, sei lá, uma vez no mês vocês trocarem devocionais, alguma coisa assim. E também é um jeito de você tá trocando informação, tá frisando aquilo ali que você falou, sabe? E guardar aquilo ali no coração, que é o mais importante, extremamente importante. Então é isso, gente. Que vocês comecem a fazer a devocional de vocês, que vocês tenham esse tempo, ele é muito, muito, muito bom mesmo. Aproveitem desse tempo, façam desse tempo realmente um pai e uma filha, sabe? Não um dono e uma empregada, nada disso, sabe? Sem cobrança, mas sim de um jeito leve, de um jeito onde vocês vão aproveitar de todo jeito esse momento, tá bom? Um grande beijo, até o próximo vídeo, foi um prazer falar sobre isso com vocês, então deixa aqui no comentário o que vocês acharam. Não esquece de mandar esse vídeo para suas amigas, para os seus amigos que têm essa dificuldade de fazer a devocional, se unam para se ajudar, isso é muito importante. Comenta aqui o que você achou, me segue lá no Instagram, que lá eu também falo sobre uma nutrição gentil, sobre o cuidado do corpo, como isso reflete no propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. Fala um pouco sobre a minha vida também, vocês vão ver muita palhaçada, muita brincadeira, porque a vida é desse jeito, né? Cheia de loucura. Então é isso, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.